Olá, eu sou a professora Elizabeth de Souza e tenho conversado com vocês sobre inclusão escolar. No vídeo passado, nós conversamos sobre a mediação e nós falamos um pouquinho sobre o papel do professor da sala de aula, do professor mediador em classe, do professor do atendimento educacional especializado e demos uma pincelada naquilo que é papel dos pais. Hoje eu queria conversar um pouquinho mais com vocês a respeito desse assunto e vou trazer para vocês uma convidada para lá de especial. É dentro dessa mediação, desse trabalho que nós fazemos com a criança, que não se acaba, que não se limita nos muros da escola, nós precisamos estar numa parceria bem fechada com a família. Mas se a família não souber como mediar, ela não vai poder colaborar, ela vai se estressar, ela vai se cansar. Então é importante que a escola, coordenador pedagógico, agora nós voltamos um pouquinho mais a ele, professor da sala regular, mediador, professor de AE, chamem para estar com vocês a família. Expliquem o processo, como ele se desenvolve, expliquem as várias maneiras que podemos colaborar com a aprendizagem da criança e, mais do que importante, ensine também a identificar o tempo, a hipótese daquela criança. Quantas mães estão aflitas na hora de alfabetizar, né? Meu filho não lê. Um aluno, por exemplo, com autismo, é difícil você saber, né? Se você, às vezes você vai dizer para ele, lê para mim, né? Ele vai ficar parado, ou às vezes quando verbaliza vai falar não sei, porque ou simplesmente não vai falar nada. Mas se você muda a sua estratégia e pede para ele, traz para mim o gibi que tem esse título, busca para mim o livro com tal nome, e você vai começar a perceber que ele já está fazendo leituras. Então, para perceber a leitura, para perceber a hipótese silábica do aluno com autismo, do aluno com síndrome de Down, nós temos que usar de estratégias, daquelas que a gente puder, e repassar essas estratégias também aos pais, para diminuir o estresse, o cansaço, o esgotamento. Porque hoje eu ainda conversava com uma mãe de criança típica e dizia ela, eu acompanhei o filho por 3 anos. Todos os dias ela levava na escola, todos os dias ela fazia as tarefas com ele, todos os dias ela buscava esse menino também na escola. Então, esse estar presente é geral para todo pai que quer e pode acompanhar esse processo. Nós sabemos que existem alguns pais que não conseguem, né? Às vezes a mãe consegue, o pai não consegue, às vezes nenhum dos dois, depende às vezes de uma madrinha, de uma avó para fazer esse processo. Então aquele que cuida da criança precisa saber um pouco mais. Hoje nós vamos ter a presença da Paula. A Paula é mãe do Lorenzo, o Lorenzo está dentro do espectro autista e a Paula está descobrindo pouco a pouco como mediar as atividades dele. E a Paula fica geralmente o dia todo com o Lorenzo, o Tom chega à noite, mas ele também tem um papel muito importante no desenvolvimento do Lorenzo como pai. Mas eu vou pedir para ela contar para a gente essa experiência. Olá a todos, meu nome é Ana Paula, como já me apresentou minha amiga, Betinha. Eu sou a mãe do Lorenzo, tem 7 anos, está dentro do espectro autista. Primeiramente gostaria de agradecer a Beth por esse convite, por estar podendo participar dessa série de vídeos tão maravilhosos, conteúdos tão importantes para nós que somos pais e também para os educadores, professores, enfim, para todos. São conteúdos ótimos que vão ajudar muitas famílias, com certeza, nesse processo, né, de inclusão escolar. Enfim, a minha experiência está sendo muito satisfatória. Como a Beth disse, é muito importante a gente ter um bom relacionamento com a escola, é uma parceria. No caso das crianças atípicas, tem que ter essa parceria, escola, família, terapeutas.
e nós, graças a Deus, nós temos essa união, né? Nós, todos os lados interligados, todos assim, seguindo no mesmo caminho, falando a mesma língua, sempre todos conectados, e isso favorece muito, né, o desenvolvimento dele, tanto na escola, como em casa, como também nas terapias, porque uma coisa liga a outra. E então, assim, nesse período agora de isolamento, da escola em casa, foi um início difícil, acredito que para todos, independente de típico ou não típico, mas por a gente já ter esse relacionamento bacana, eu tenho um envolvimento muito grande com a escola mantém as portas sempre abertas para mim, a gente está sempre trocando informação, as terapeutas muito envolvidas, né? Fonoaudióloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional do Lorenzo, fazem reuniões periódicas com a escola para tratar do que evoluiu, do que ainda precisa ser melhorado. E eu, como mãe, eu tô lá dentro. Quanto mais eu posso, mais eu tô lá, sabe? E é uma escola muito flexível nesse sentido. Então, na verdade, assim, eles têm esse pensamento também que a gente tem que ter essa troca, né? Para que a coisa caminhe melhor. Então, isso facilitou bastante. Então, porque eu imagino que se eu fosse uma mãe ausente, uma mãe que de repente não tivesse esse envolvimento com a escola, eu estaria perdida, né, nesse momento. Mas não, por já ter esse relacionamento, essa conversa, essa harmonia de ideias, né, de todas as pontas, logo de início a gente já teve conversas a respeito de como seria, como que a gente deveria observar, né, como que ele reagiria a essa situação da escola. No início foi um pouco turbulento, todos os primeiros dias, mas logo ele foi se adaptando, né, ele tem uma necessidade muito grande de vivenciar para compreender. Então, assim, não adianta só falar para ele, olha, a partir de, filho, olha, amanhã vai começar as aulas online, vai ser pelo computador, tal. Até então, parece que ele entendeu tudo, mas quando chega no momento, no caso, como foi um choque para ele, né? Tipo, como assim? Tô ouvindo a minha professora, tô ouvindo a minha mediadora, e tô ouvindo meus amigos, mas não posso tocá-los, a gente não tá na sala de aula, eu tô em casa, então foi um pouco confuso, ele precisou de alguns dias. E diante desse envolvimento que a gente já tem com a escola, teve aquele acolhimento, como sempre tem, né? Porque eu fiquei um pouco abalada no início, mas de imediato a gente já foi buscando estratégias, as terapeutas já entraram também, me dando dicas, conversando, estando disponíveis, né? Para que a escola também pudesse estar em contato com elas. Enfim, e com todo esse envolvimento, a gente chegou à conclusão de que a gente precisaria dar um tempo para que ele tivesse essa compreensão de que a escola seria em casa, e de fato foi assim que aconteceu. Ele, em 3, 4 dias, ele já estava compreendendo que era daquela forma que ia acontecer os estudos dele. E assim ele começou a ter um interesse, começou a sentar. Até então eu estava fazendo da seguinte forma: eu assistia às aulas, como ele ficou receoso, ficou meio distante nos primeiros dias, eu estabeleci junto com a professora, a gente em troca, né, em conversa com a professora, com a mediadora, de que eu assistiria às aulas, deixaria ele à vontade para que, se ele tivesse interesse de se achegar e tal, e eu aplicava o conteúdo para ele no pós-aula, né? Como se fosse uma tarefa de casa, enfim, sem aquele contato, aquela coisa dele ficar ouvindo a professora falar e tal. E uma coisa muito bacana também que eles fizeram foi a ideia de
da Rafaela, que é a mediadora dele, com quem ele tem um envolvimento emocional, assim, muito positivo, uma relação de muito carinho, de confiança, né? Que ela tá com ele praticamente desde o início que ele entrou na escola. Meses depois que ele entrou na escola, ela já entrou como mediadora dele, né? Teve uma outra professora assistente anterior, depois ela. Então, assim, já tem um relacionamento, né? De confiança, afetivo. E ela envia uma prévia do que vai acontecer naquele dia. Então, isso é muito bacana. Para ele, que tem essa necessidade de antecipar as coisas para ele, é super importante e é super, assim, foi uma estratégia ótima, porque é uma conversa direta com ele, ela manda um vídeo direcionado a ele, conversando com ele, falando o que vai acontecer, quais matérias vão ter, qual professor que ele vai ver naquele dia na tela. Então, com esse vídeo que a Rafaela faz para ele prévio, ele já, sabe, se anima e já vai mais motivado para a aula, sabe? Então, assim, eu já não tenho mais esse problema dele não querer ir para aula. Ele já mesmo fala, a escola em casa. Então, ele já sabe até mais ou menos o horário que ele começa a ver minha movimentação, enfim. E tem uma aceitação bacana. Tem uma agitação, né? Eu tinha uma dificuldade de que ele olhasse diretamente para a professora, né? Durante a aula, ele ficava assim, ali, sentado, né, com lápis, com a apostila, tudo, mas assim, evitando o contato. Isso a gente foi conquistando, né, a professora aciona o microfone dele para que ele participe da aula, então assim, tem todo um envolvimento para que ele esteja totalmente incluído dentro da sala, dentro do que está acontecendo, né? Então ele participa do jeitinho dele, mas ele participa, responde chamada, é bem interessante. E o meu papel como mãe mediadora foi observar ali o que estava funcionando e o que não estava, né? Porque eu estava tendo essa oportunidade de estar dentro da sala de aula com ele, né? Dentro da sala totalmente. E então, assim, em meio a tudo isso, óbvio que eu observei situações em que não estava sendo bacana para ele. Conversei com a professora, né? Trocamos ideias. Conversei com a Beth, que é uma amiga querida, tem muito conhecimento, né, Betinha? E me ajudou muito em muitas situações, as terapeutas dele também. E aí, como a Beth disse, tem a questão do meu esposo. Ele não está aqui durante o dia, ele trabalha, então essa parte fica toda comigo. Mas ele tem um papel fundamental, porque como eu disse no início, todo o processo que envolve o Lorenzo estão relacionados. Então, o processo terapêutico, o processo escolar e o familiar. Então, assim, quando meu esposo chega do trabalho, Lorenzo já sabe que ele vai ter as atividades da tia Érica, que é a terapeuta ocupacional. E isso ajuda muito, então, porque o Lorenzo ele é muito agitado. Então, assim, todo esse trabalho da parte terapêutica, dos exercícios que a terapeuta passa, quem faz com ele é meu esposo, né? Então, assim, é um complementando o outro, um complementando o outro. E juntos a gente chega num bem comum para quem a gente tem o maior interesse, que é o nosso filho, né? Então, assim, a minha dica que eu dou é para que os pais estejam sempre muito, assim, envolvidos com a escola. Eu falo que eu estaria muito perdida se eu não tivesse me achegado, sabe, à escola. Eu tenho muita liberdade de conversar com eles, tenho já esse envolvimento, né? Então isso ajuda muito com as terapeutas, essas atividades que a gente faz em casa,
sabe? Tudo isso, assim, a gente já fazia bastante coisa, mas hoje a gente tem que fazer muito mais, né? Porque os professores passam atividade e, enfim, as terapeutas passam as atividades também, a gente acaba vendo que a atividade da aula, o que a terapeuta passou ajudou ali no conteúdo da aula, enfim. Então, assim, tem sido desafiador, mas tem sido muito bom, muito gratificante poder aprender cada dia mais quais são as necessidades que meu filho tem, né? E aonde eu posso, ou aonde eu estava errando, onde talvez estava faltando, e a gente está conseguindo, com esse meu olhar presencial, né, dentro da sala, com certeza eu vou estar ajudando ele muito mais no desenvolvimento dele. E para quando isso tudo acabar e ele retornar para a sala de aula, essa troca, esse conhecimento que eu estou tendo né, das dificuldades dele, como que ele flui melhor, quais são as estratégias que eu posso utilizar com ele, que vai funcionar mais. Com certeza, futuramente ele vai ter um ganho muito maior com isso, né? E é isso. A dica que eu dou é envolvimento. Envolvimento e buscar sempre compreender todas as particularidades do seu filho, porque realmente um não é igual ao outro. Uma criança não é igual ao outro, independente daquele o diagnóstico seja o mesmo. Né? Então é isso. Nós ouvimos a Paula, agradeço a participação dela. É muito importante a gente fechar todo o conhecimento com uma experiência de vida. Eu já disse aqui no nosso canal que nada daquilo que nós conversarmos vai ser algo teórico apenas. Vai ser algo que houve uma vivência, que a gente experimentou, que a gente conheceu. Hoje, para fechar, chamo a atenção para alguns itens. Primeiro, inclusão é um processo. Eu tenho repetido isso em todos os vídeos. Então, ela não acontece em forma de passe de mágica. Ela demanda tempo, demanda esforço, demanda parceria. Parceria nas mediações, parceria com os terapeutas, que nós vamos ver mais à frente. Mas em primeiro plano agora, a parceria com a família que a gente coloca em destaque. Então, você que é papai, mamãe, familiar, esteja presente na escola. Acompanhe diariamente as tarefas, as atividades do seu filho. Converse com os professores. Eu costumo dizer que a gente não fala em cobrança, né? Não é imposto para você pagar, é parceria. É ouvir o professor, é contar para o professor sobre seu filho, é buscar soluções. É um trabalho de união. Então, esteja presente. Não se sinta constrangido, nenhum pai para ser deixado de lado. O seu filho, sua filha, é aluno como todo aluno da escola. Então, você precisa tomar posse dessa realidade. E como pai de todo e qualquer aluno, a sua presença nas reuniões é fundamental. As suas idas na escola, quando chamado, é fundamental. Contar sobre tipos de alergia, evolução do comportamento, terapia que faz, é a melhor coisa que você pode realizar, né? Eu sei que em alguns casos os pais, por vários motivos, até não contam sobre as terapias que o filho passa, pelas quais ele passa. Mas papai e mamãe, quanto mais for compartilhado as necessidades e as vitórias do seu filho, as expectativas elas vão ser maiores em relação ao desenvolvimento dele. Então, frequente a escola, saiba que você é pai, que seu filho ou filha é aluno como qualquer outro, acompanhe as tarefas, aprenda. Você vai ter que estudar? Vai. Ah, mas eu não estudei nem quando eu era criança. Mas agora você tem um motivo maior. Você tem um filho. Você tem uma filha. Então, por ele, por ela, você vai fazer aquilo que talvez você não tenha feito por você mesmo.
mas é hora, ele e ela precisam da sua ajuda. A inclusão é um processo, não é mágica, não é fácil, mas é possível e se torna muito mais agradável e harmonioso se a gente estiver junto nessa situação. Então se aproxime da escola, pai, mãe e professor, mediador, coordenador pedagógico, o pai, a mãe, a família é o seu grande parceiro. Até mais!